Boa noite, igreja. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente em nossos corações, amém? Louvado seja Deus pela vida de cada um aqui nessa noite. Você escolheu estar no melhor lugar do mundo. Poderia estar em vários lugares, mas escolheu estar na casa do nosso bom Deus. E isso é motivo de alegria, isso é motivo de regozijo, porque temos condições de estarmos gozando de plena saúde e poder engrandecer e louvar o nome desse Deus tão grandioso, tão maravilhoso, que além de ter nos criado, também nos redimiu e nos salvou, né? Então, feliz é você, porque realmente você escolheu estar no melhor lugar do mundo. Agradecer ao Daniel pelo convite. Mais uma vez, é uma alegria sempre estar aqui na Igreja de São Mateus. Você também que nos acompanha pelas redes sociais, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E que nós possamos tirar algumas lições importantes nessa noite, para que possamos adentrar a semana com nossas baterias recarregadas, né? E sabendo que tivemos um real encontro com o nosso querido Salvador Jesus Cristo. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, eu quero convidá-los a abri-la em 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4. Versos 14, 15 e 16. 1 Timóteo, capítulo 4, versos 14, 15 e 16. Amém? Esse é um pouquinho difícil de encontrar mesmo. Antes de Hebreus, depois de Tessalonicenses. Podemos ler? Diz assim: Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Medita essas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Amém? Aqui nós encontramos na carta de Timóteo, Paulo enviando cartas ao seu filho na fé, Timóteo, que ainda era um jovem em idade e um jovem na fé cristã também. Então Paulo aqui está mandando uma mensagem de incentivo para que ele continue negligente, para que ele não se faça negligente, para que ele permaneça fiel e firme no propósito da salvação, no propósito em meditar na palavra do Senhor e levar também esse conhecimento a outros, para a igreja cristã. Então o tema de hoje, irmãos, é: não devemos ser negligentes com o chamado de Deus. Todos nós aqui, de uma maneira ou de outra, recebemos o chamado de Deus em algum momento. Muitas vezes, nós aceitamos o chamado, mas com o passar do tempo, muitas vezes somos negligentes quanto a esse chamado. Será que estamos sendo sensíveis ao chamado do Espírito Santo de Deus? Conta-se uma história certa vez que um jovem estava dentro de um ônibus. Então ele sentiu no seu coração um pedido de Deus para que ele se levantasse e falasse sobre a brevidade da volta de Jesus. Aquele jovem, um pouco envergonhado, não sabia se deveria ou não, então ele levantou e falou assim com voz bastante potente: Preparem-se, Jesus está voltando. Aí um homem atrás, estava com a criança no colo, virou e chamou a atenção dele: Fica quieto, rapaz. E aí ele sentou envergonhado, passou um pouquinho, ele ouviu aquela voz de novo: Levante-se e proclame a minha volta. Ele levantou de novo, se envergonhado, já tinha sido chamado a atenção uma vez. Imagine você,
dentro de um ônibus cheio e você falar isso, não é? Não é fácil. Então ele levantou de novo e falou assim: preparem-se para a volta de Jesus. Aquele homem já com raiva virou, que estava com a criança no colo, o filho dele no colo, falou: senta, rapaz, para de atrapalhar as pessoas. E aí ele sentou, assim, um pouco vergonhado novamente, e pela terceira vez a voz falou de novo: levante e proclame a minha volta. Ele não aguentou e levantou. Preparem-se para a volta de Jesus. Aquele homem falou: eu já te falei para você sentar. E quando foi para cima dele, o filho dele falou assim: papai, não brigue com ele, ele é um enviado de Deus. Aquele homem então se tremeu todo e começou a chorar. E ninguém entendeu nada e perguntaram: por que você está chorando? Você estava bravo, agora você já está chorando? Ele falou assim: o meu filho é mudo, ele nunca tinha falado. Então, eu não estou contando essa história para vocês simplesmente para tocar o coração de vocês. Eu estou contando que quando Deus manda um chamado, Ele nos chama para uma causa, para uma pregação, para uma mensagem, nós precisamos obedecer assim como esse jovem obedeceu. Eu não sei quantos de nós aqui teria a coragem que ele teve. Talvez no primeiro bloqueio que ele recebeu ali daquele homem, a gente já não continuaria a falar sobre a volta de Jesus, mas ele continuou e isso fez com que um milagre acontecesse. É possível. Nós precisamos de confiar e acreditar nos milagres de Deus. Nós servimos um Deus de milagres. Na Bíblia nós encontramos muitas histórias de pessoas que foram negligentes. Se nós pensarmos: mas será possível que aquela criança foi curada naquele momento simplesmente para mostrar para o pai dele que Deus existe? É possível. Jonas um dia recebeu uma mensagem importante: vai a Nínive e pregue sobre o meu juízo. O que ele fez? Aceitou o chamado? Não. Ele foi para outro lugar. Ele negligenciou o chamado de Deus. E o que Deus fez? Nós sabemos o que aconteceu ali com a embarcação. Ele foi jogado no mar e ali um grande peixe veio e engoliu Jonas. Olha só. É um milagre também ele ter permanecido tanto tempo assim na barriga de um peixe ou de uma baleia, né? Mas Deus, ele cria muitas formas para nos mostrar a responsabilidade que nós temos de permanecer firmes e fiéis. Irmãos, Deus poderia criar muitas formas muito mais eficientes de pregar o Evangelho. Mas ele nos convida para essa obra de salvação. Porque assim como Paulo falou com Timóteo aqui, se você permanecer fiel e firme, isso não vai ser bom apenas para você, mas também para aqueles que você ensina, para os seus alunos. E é verdade. Todos aqueles que gostam de ensinar, todos aqueles que gostam de dar estudos bíblicos, sabem como as pessoas são abençoadas com os estudos, mas sabem que como o professor também, porque você tem que preparar, você tem que dedicar tempo, isso te aproxima de Deus, isso te faz ter mais vontade de estar pregando, de ensinar. Então a nossa responsabilidade é não negligenciarmos o chamado de Deus, porque o chamado de Deus, a bênção para quando você aceita, mas também nós sabemos que negligenciar o chamado de Deus não é tão bom assim, né? Olha o que aconteceu com Jonas. Mas na Bíblia tem vários tipos de pessoas que não se sentiam capacitados para esse chamado. Por exemplo, podemos falar sobre Moisés. Vocês acham que Moisés ele se sentia capacitado para a obra que foi designada para ele? Não. Lá em Êxodo ele diz assim: quem sou eu, Senhor, para ir e retirar o povo lá do Egito? Quem sou eu para chegar perto de Faraó? Então ele se sentia incapacitado para aquela obra. Jeremias era outro também, quando ele foi chamado para a obra de ser um profeta, ele disse que ele não sabia falar. Ele era como uma criança, não sabia falar. Mas Deus, ele não procura os capacitados. Ele capacita os escolhidos.
Então, se Deus escolheu você essa noite, tem escolhido você durante toda a sua vida, não negligencie o chamado dele achando que você não tem capacidade. Deus ele vai te capacitar. Ele apenas diz, aceite e eu farei a obra em sua vida. E ele faz mesmo. Será que os discípulos eram os mais instruídos da época para ser escolhido por Deus? Para ser escolhido por Jesus para ser os discípulos? Claro que não. Eram meros pescadores, mas se tornaram pescadores de homens, porque eles aceitaram e foram transformados. E Deus transforma a nossa vida também, basta nos colocarmos nas mãos dele. Lucas capítulo 14, versículo 15. Aqui conta uma parábola muito importante. Lucas capítulo 14, verso 15. Aqui nós encontramos a parábola da grande ceia. E diz assim: Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se, a dar desculpas, né? Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me tenhas por escusado, que me perdoe, não vai dar para eu ir na festa. O outro disse: Nossa, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me perdoe, não vai dar para eu ir à festa. E o outro disse: eu não posso ir, eu me casei, não tem como eu ir na sua festa. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Então aqui nós percebemos que cada um deles deu uma desculpa para não aceitar estar na ceia. Cada um destes receberam um chamado, receberam um convite especial, mas deram desculpas. Aqui nós podemos colocar como se fosse Deus convidando a raça humana. E cada convite, cada chamado, cada um dava uma desculpa. Para uns, havia comprado terras e precisava de ir. Para outros, comprou juntas de bois e precisava testá-los. Para o outro, havia se casado e precisava dar atenção para a sua família. Então, cada um aqui deu as suas desculpas. E muitas vezes as grandes desculpas que nós damos para não aceitar o chamado de Deus estão relacionadas a bens materiais e relacionamentos. É o que aconteceu aqui, não é? Quer sejam bens materiais animados como bois ou inanimados como terras. Mas muitas vezes nós deixamos de aceitar o convite de Deus por causa de bens materiais. E outros por causa de relacionamentos. Aqui no caso ele havia casado, não queria deixar a sua esposa para aceitar o convite da festa, para aceitar o chamado de Deus. E muitas vezes maridos e esposas não aceitam a Cristo, pois o cônjuge ainda não aceitou. E penso assim que ele aceitar, assim que ele tiver a conversão, eu vou para a casa de Deus. Achando que, agindo dessa forma, trarão paz para o lar, mas eu digo que não trarão. Porque em Mateus 10, 37 diz que aquele que não deixar pai, mãe, filho, nora, esposo, esposa, pessoas, por amor de mim, não é digno de mim. Então muitos perderão o reino dos céus, não poderão entrar nas bodas do Cordeiro, porque colocam o seu coração em pessoas.
e deixam Cristo de lado. Outros homens e mulheres buscam sua independência financeira primeiro, para depois aceitar o chamado, achando que assim estarão realizados profissionalmente. E eu digo que não estarão. Mateus 6,33 diz que precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Precisamos confiar nisso, irmãos. Existem pessoas que colocam coisas e pessoas em primeiro. E Deus fica lá em terceiro, quarto, quinto, sexto, décimo, nono, 19º, 20º. Está longe. Vai enxergar Deus só com binóculo, tão longe que está. E depois, quando se encontram numa situação tão difícil, que percebem o quão distantes estão de Deus, vão dizer, por que Deus permitiu que isso acontecesse? E eu digo para vocês, o distanciamento de Deus não acontece de uma hora para outra. Ele é um processo lento e sistemático. Cada vez mais você vai percebendo que está distante de Deus. E quando você percebe, está longe, não por deficiência de Deus, mas porque nós escolhemos estar tampando ou estar cauterizando a sensibilidade do toque do Espírito Santo de Deus. Precisamos de entender o nosso grau de responsabilidade que temos nessa terra, irmãos. O chamado de Deus não é brincadeira, não é um chamado apenas para um aniversário. É um chamado para a vida eterna. E o que está em jogo é o nosso passaporte para a vida eterna. Então, o inimigo de Deus, ele tenta colocar muitas distrações nessa vida. Satanás, ele tem como propósito desviar sua atenção para qualquer coisa, menos Deus. Satanás, ele não se importa de estar sendo ou não adorado explicitamente. Ele não importa com isso. Ele só importa que você adore qualquer coisa, menos a Deus. Adore o banco, adore o sol, a lua, as estrelas, as pedras, a água, as árvores. Adore as pessoas, adore o seu carro, adore sua casa, adore até o seu cachorro, menos Deus. Se ele conseguir fazer isso, a missão dele está cumprida. Então nós precisamos ter nosso grau de responsabilidade, que nós estamos combatendo um combate, o grande conflito, e o que está em jogo é a nossa vida eterna, é a nossa coroa. Jesus disse assim, tome cuidado para que ninguém tome a sua coroa. Porque realmente existem forças querendo tirar a nossa coroa, tirar-nos da vida eterna. No início do movimento adventista, por volta de 1844, um homem chamado Hazen Foss, ele era um pregador milerita, e ele recebeu uma mensagem de Deus para que ele pregasse para a igreja naquela época, mas ele se recusou a pregar. Vou pedir a irmã que jogue aqui para mim a projeção. Olha lá. Bem próximo ao desapontamento de 1844, Hazen Foss, um jovem adventista talentoso, recebeu uma revelação de Deus acerca da experiência do povo do advento. Após o desapontamento, foi-lhe pedido para contar o que vira, mas isso ele não estava inclinado a fazer. Então ele recebeu uma visão, recebeu uma mensagem de Deus, para que ele pudesse comunicar com o povo adventista, para que o povo adventista entendesse que tudo o que estava acontecendo estava caminhando de acordo com a vontade de Deus, que Deus estava cuidando de tudo. Pode passar, por favor. Deus o advertiu sobre as consequências de sua recusa, e foi-lhe dito que, se recusasse, a luz seria dado a outro. Alegando que havia sido enganado com o desapontamento, decidiu não relatar as suas visões. Então teve sentimentos estranhos, e uma voz lhe disse, você entristeceu o Espírito Santo. Ele se recusou. O Espírito Santo tocava, Deus mostrava para ele, você foi escolhido para essa obra, você vai contar que eu estou no controle. E ele, relutando, não quis contar. E aí ele ouviu essa voz dizendo que o Espírito Santo havia se tirado dele. Horrorizado, decidiu contar as suas visões, mas quando tentou fazê-lo a um grupo de crentes, ele não conseguiu lembrar-se. E em desespero exclamou, foi-se, não consigo dizer nada, e o Espírito do Senhor me abandonou. Testemunhas que estavam naquela reunião descreveram como a mais terrível
que já assistiram. Eles viram nos olhos de Rasenfoss um medo, uma aflição tão grande, que eles disseram que foi a reunião mais terrível que eles já participaram. Pode passar. No início de 1845, aí um ano depois, quando Ellen Harmon relatou a sua primeira visão, ele reconheceu ser o mesmo que lhe fora revelado. Encorajou a Ellen para ser fiel, dizendo. Então o que aconteceu foi o seguinte: um ano depois aproximadamente, Ellen White estava numa reunião pregando e foi contar a primeira visão que ela teve. Rasenfoss estava do lado de fora ouvindo. Então, à medida que Ellen White ia desenrolando a visão que ela teve, Rasenfoss percebeu que aquela visão era a que ele havia recebido. E ele não teve coragem de levar adiante, porque o Espírito Santo tinha dito que ia retirar dele. E diz assim, ele diz para ela: eu creio que as visões são tiradas de mim e dadas a você. Não recuse obedecer a Deus, pois será perigoso para a sua alma. Sou um homem perdido. Você é escolhida por Deus. Cumpra fielmente a sua obra, e a coroa que poderia ser minha será dada a você. Se bem que Rasenfoss vivesse até 1893, nunca mais manifestou interesse em assuntos religiosos. Abandonou a fé, saiu. Porque ele negligenciou o chamado de Deus. Deus tem um chamado grande para nós, irmãos. Nós não podemos cair no erro da negligência. Porque esse chamado é um chamado importante. Certa vez, eu pregando aqui, eu falei sobre uma tocha acesa, né? É como se nós estivéssemos com uma tocha acesa em nossas mãos, que é esse evangelho maravilhoso de salvação. E essa tocha vem passando de geração em geração. Olha lá, passou naquela geração, 1844, 1845, vem passando, nossos antepassados, nossos avós, nossos pais, nós, os filhos. E a tocha está em nossas mãos hoje. O que nós faremos com essa verdade? O que nós faremos com essa luz? Vamos deixar apagar? Ou protegeremos e reacenderemos ela para que essa luz possa continuar a brilhar? Nós somos chamados para essa missão, essa obra magnífica. Em Isaías 58, 12 diz assim. Isaías 58, 12 diz assim: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Nós somos chamados para essa obra, de restaurar a verdade que um dia foi lançada por terra, de tapar os buracos dos muros, para que o inimigo não possa deixar passar. Porque assim como a Bíblia diz que precisamos ter cuidado com as raposas, mas também com as raposinhas, que passam pelo muro e entram na plantação e fazem uma verdadeira arruaça. Precisamos tomar cuidado com os grandes pecados, mas também com os pecadinhos, que muitas vezes são esses que nos levam à destruição. E voltando um pouquinho aí em Isaías 55, para a gente finalizar, verso 1 diz assim, verso 1 depois os 6 ao 9, diz assim: esse é o convite da salvação. Ah, todos vós os que têm sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Verso 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Amém? Esse é o convite de nosso Deus. Que nós possamos, além de tomar em nossa vida a certeza dessa realidade, possamos também levar essa certeza de salvação para outras pessoas que perecem por falta de conhecimento. Porque a porta da graça ainda está aberta.
e o convite é estendido para todos. Que nós possamos não dar desculpa como aqueles deram, né? Ah, não posso hoje por causa disso, não posso hoje por causa daquilo. E deixarmos em xeque aquilo que deveria ser o mais importante em nossa vida, que é a nossa salvação, a vida eterna. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar o hino 168.